Família. Família de brinquedo constitui uma família de brinquedo, aqueles modelos que cumulativamente, esse cumulativamente aí complica um pouco, porque dá a entender que é tudo que tá falando agora e não necessariamente você vai achar tudo isso no mesmo brinquedo, tá? São produtos da mesma unidade fabril. Possuem as etapas principais do processo de fabricação idênticas. São fabricados com o mesmo material. Têm as mesmas funções. Devem ser consideradas as seguintes categorias: brinquedos para a primeira idade, vou falar resumido que depois a gente vai entrar um pouco na norma para ver de perto. Brinquedos para atividade física, atividades intelectuais, brinquedos que reproduzem o mundo técnico, para desenvolvimento afetivo, atividades criativas e os brinquedos para as relações sociais. Tem os mesmos ensaios por restrição de idade. Tem a mesma fonte de alimentação de energia, quando aplicável, tá? E tem as mesmas características construtivas, podendo ser diferenciado por dimensões diferentes. Eu, quando comecei no processo de certificação, é até uma história engraçada. Quem já me conhece há mais tempo sabe que eu comecei pela auditoria. Então, eu comecei conhecendo o produto lá na fábrica. Aí, quando eu caí na certificação, na parte técnica, eu fui contratada por um OCP e aí eles falaram comigo assim: ó, o negócio é o seguinte, eu quero muito que você trabalhe com a gente para auditar, porque eu tô pedindo extensão de escopo, vou fazer certificação ISO 9001, que é só sistema de gestão, e eu vou precisar de mais um auditor. Mas a acreditação ainda não saiu e que eu tenho uma vaga no técnico. Acho que vai ser interessante para você conhecer o restante do processo. Eu falei, não, claro, vamos lá, né? Quero aprender esse negócio aí. Quando eu sentei, pai de família, o filho, a família, aí eu, oi? Eu acho que eu caí no lugar errado. Como assim família, né? Pai, filho, membros. Essa parte da classificação do produto, ela é bem peculiar, digamos assim, né? Porque para quem, como eu lá atrás, não sabia o que era família, eu vou tentar explicar melhor resumidamente. Como que acontece? Quando a gente recebe o memorial descritivo, com a descrição de todos os produtos que vão ser certificados, a gente tem que determinar quais ensaios eles vão ser submetidos. É só assim que a gente consegue saber até onde ele consegue cobrir a segurança, vamos pensar de funcionalidade e tal, porque aí a segurança do produto em si como um todo vai abranger outras questões, mas do produto específico ele fica mais caracterizado em ensaio. E aí, para você poder fazer esse plano de ensaio, você tem que saber qual é o produto que vai ser ensaiado, como ele vai ser ensaiado, qual a quantidade dele. É aí que entra a separação das famílias. Família nada mais é do que a separação dos grupos, vamos dizer assim de uma forma mais simples, de produtos semelhantes. Então, se a gente pensar numa solicitação de 700 itens, não necessariamente nós vamos ensaiar 700 itens, tá? Realmente fica muito caro pelo custo. Não é só pelo custo, é pela lógica também, né? Mesmo porque o processo de avaliação de conformidade como um todo, tanto como produto, sistema, ou até mesmo o organismo de certificação, toda essa avaliação ela é feita por um amostral. Nem tudo, exceto alguns escopos específicos, mas brinquedo não, você vai conseguir testar ele 100%, né? Então, como você não consegue essa abrangência, dada a diversidade do
segmento, né, em si, tem várias arestas nisso daí. E então, o que o Inmetro achou por bem? Porque, como eu disse para vocês, a portaria nasce de uma necessidade de mercado, né? Então, é o que a sociedade precisa ser protegida e como que o fabricante ou o importador também consegue atender tudo isso. Então, com esse ponto de vista, é feito um amostral e a gente separa por grupos que a gente entende que vai corresponder por essas semelhanças a todos os outros. E aí o que o Inmetro propõe é que seja feito um rodízio desses ensaios. Então, quando você separa os produtos e divide as famílias, e aí existe um critério para isso que a gente vai falar um pouco lá na frente. E essas famílias, elas têm um representante, digamos assim. Então, o representante daquela família é igual o líder de turma. Se chamar, é ele que vai lá com todo mundo, entendeu? Então, é o pai de família, o representante daquela categoria de produtos. Então, o pai, basicamente, é isso. Ele é o representante dos outros produtos que estão no mesmo grupo por semelhança. E aí, essa semelhança, ela vem através da portaria e da norma, principalmente de uma norma específica, que aí ela vai englobar várias especificidades, né? Tanto quanto característica do produto, como idade cognitiva da criança e interação com o brinquedo. Tem duas notas importantes aqui que a gente não pode deixar de falar. Todo modelo de brinquedo a ser certificado deve pertencer somente a uma família. Diferentes cores e etapas de um mesmo brinquedo não configuram modelos distintos de uma mesma família. O que quer dizer isso? Igual eu dei o exemplo do processo com 700 itens. Digamos que... Ixi, vou fazer a conta errada aqui. Vou chutar, tá? Que sejam 70. 700 itens lá. Tem uma técnica para isso. E aí gerou 70 famílias. Isso quer dizer que de 700 itens eu vou ter 70 certificados. É isso que a nota está falando, tá? O certificado ele é por família. Aquele pai que foi representado e que foi ensaiado, né? Então, o certificado, ele tem o detentor da licença, mas ele é emitido por família, por categoria de produto. E essa questão das diferentes cores e estampas é que tem muito produto que tem característica sortida, né? Ele é o mesmo produto, aí ele vai trocar a cor da roupinha, né? Ele vai trocar a cor da carcaça do carrinho, mas em si ele é o mesmo produto. Então, como as famílias elas estão mais definidas por questões de material, fabricante, toda aquela questão da funcionalidade, não é um tipo de análise, não é um tipo de critério que vai condicionar a uma mudança de família, só mudar a cor ou a estampa. Nota 3. Devem constituir uma família de brinquedos aqueles modelos que possuam a mesma idade restritiva, de acordo com o anexo B, o anexo 1, né, da portaria que a gente tem, podendo possuir faixa etária indicativa flexível na mesma família, desde que considerado a indicação etária mínima. É uma frase, mas isso aqui, gente, na prática é um abismo. Eu, particularmente, acho um dos critérios, assim, das etapas, dos pontos mais difíceis da certificação. Porque aí você tem uma abrangência e uma determinação. Então, nesse ponto aqui, você vê que nem sempre abrange tanto quanto está proposto. Então, a hora que eu abrir a norma, eu vou tentar explicar isso para vocês, como tentaram explicar. A propósito, eu vou aproveitar esse momento, agradecer o apoio da minha equipe, que
formações técnicas, eu não nasci com elas, não são só minhas, e eu tenho eles de pano de fundo que estão sempre me ajudando a manter atualizado e a desenvolver os nossos modelos e treinamentos. Esse material, inclusive, foi feito pela Bruna, quero agradecer muito a contribuição dela, e eu vou tentar passar para vocês como eles me passaram. Eu particularmente acho muito complicado, porque tem essa questão do que a gente acha que tange até uma certa idade, e aí ela ultrapassa, mas volta na mesma classificação, né? Então é um pouco confuso, mas a gente chega lá. As famílias devem ser constituídas por itens da mesma matéria-prima. Porém, caso existam itens semelhantes, nos quais alguns apresentem detalhes diferenciados, mesmo que em outra matéria-prima, esse item diferenciado pode ser agrupado na mesma família dos demais, sob análise e responsabilidade do OCP. Por exemplo, família de boneca de plástico, e apenas uma possui roupinha de tecido. Família de lança-água de plástico, apenas uma possui bolsa em PVC. Nessas situações, o pai da família deve ser o produto mais crítico, com maior número de matérias-primas, detalhes ou ensaios aplicáveis. Isso é uma observação do seguinte: quando a gente separa os grupos, e aí a gente escolhe quem é aquele líder lá da turma toda, quem que vai ser esse líder? É o que está falando aqui agora nessa nota. É o que possui o maior número de características dentro daquele grupo, né? Então, quando a gente vê um grupo, deixa eu pensar, de carrinho, se um tem aerofólio, o outro não tem, às vezes a gente pontua até pela cor, porque com o passar do tempo, a experiência que a gente vai adquirindo em acompanhar ensaios, a gente já consegue perceber que vai ter tipo de cor que tem pigmento mais crítico, um possível percentual maior de metal pesado, por exemplo, né? Então, é feito esse tipo de análise, além de todo o enquadramento. O enquadramento que a gente falou antes, ele é para separação. Separou família, eu defini os grupos, tá? Aí, para eu definir o pai dessa família, eu tenho que pensar sempre na maior criticidade possível. Aquele que tiver o maior número de matérias-primas é o mais viável, né? Porque, como a gente viu lá atrás, que só cor e estampa não muda, às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade nisso daí, porque a gente tem que fazer aquele rodízio que eu falei com vocês. E aí, às vezes, o produto nem tem tanta divergência assim, mas a gente tem que definir o pai. Então, a definição, para a gente poder conseguir, a gente parte desse princípio. Considerar o anexo B, que é da portaria, né, que é o anexo 1, que correlaciona as idades restritivas para os brinquedos comercializados no Brasil. Então, assim, além de tudo isso que a gente falou, existe uma questão que é a seguinte: a que idade ele é indicado e a que idade ele não é. É meio complicado também essa parte, mas a indicação é pra gente entender a que grupo ele pertence, né? A restrição é qual grupo não pode. Então, assim, mas como assim? Como que eu posso indicar aquilo que eu falei lá atrás, né? Indicar e restringir, que é uma das maiores dificuldades da gente poder trabalhar nesse meio termo aí, no entendimento. Na verdade é assim, ó, que funciona. Ele é indicado para tal idade. Ok. Lembra do abuso razoável que a gente falou? O abuso razoável é uma possibilidade de uso além daquilo que ele foi destinado. Então, assim, vamos pensar num bebê, né? Você tem um carrinho, a funcionalidade do carrinho, ele é feito para passar rodinha e brincar com o carrinho, beleza? Dependendo da idade cognitiva da criança, espera-se que ele, além de brincar assim, ele vai bater o carrinho. O carrinho não é martelo,
né? A função principal dele não é bater, amortecer, queda, mas existe essa possibilidade de interação cognitiva. E aí é que entra a questão da restrição, porque a restrição, ela não é uma restrição cognitiva, ela é uma restrição de segurança. Então, o que acontece? Quando a gente prevê ensaio, prevê não, né? Quando é realizado um ensaio, e aí o laboratório, ele confirma essa restrição, ele faz como? Ele faz o abuso razoável. Aí ele vai pegar o carrinho, vai bater, bater, bater. A norma vai falar onde, como, quantas vezes ele tem que bater. Puf, soltou uma rodinha. Soltou uma rodinha e eles vão fazer um ensaio de partes pequenas. Né? Existe um cilindro que ele replica a traqueia da criança. Aí você coloca esse brinquedo, vocês podem fazer um teste em casa, de curiosidade, pega o rolinho do papel higiênico. Aquele rolinho que sobra do papel higiênico. Você tem uma menina, né? Se soltar um bracinho da boneca dela, você faz esse teste. Aí você põe dentro do cilindro. Passou, ops, restrito. Eu tenho que avisar para quem comprar que esse produto não é seguro para menor de 3 anos. Tá? Então a questão da restrição tá nisso. Bom, exclusivamente para pelúcias e brinquedos elétricos devem ser acrescentados os seguintes requisitos. Então, além de tudo isso que a gente está falando, se a gente está separando o grupo de pelúcia, como que a gente vai definir quem que é o pai de família? Tamanho, então vai depender da altura dele, material exterior, tipos de enchimento, modo de costura, fixação dos componentes. Então é a forma que a portaria nos mostra de como a gente pode diferenciar um do outro. Brinquedos elétricos, brinquedos a pilha ou acumulador, brinquedos com transformador, brinquedos com dupla alimentação. Então, assim, se a gente tiver brinquedo elétrico, já é obviamente uma família à parte, mas dentre os brinquedos elétricos, não é muito comum. Não sei se já aconteceu com alguém aqui, comigo não é muito comum acontecer de vir um processo que é tudo elétrico, né? Nunca aconteceu comigo. Mas digamos que viesse um processo só de carrinho, como que a gente ia separar essas famílias de carrinhos elétricos? Poderia ser outra coisa também, mas porque veio o carrinho na minha cabeça. Um dos critérios seria esse: a pilha, se é com transformador ou não, se ele tem dupla alimentação, tá? Modelo. Constitui o mesmo modelo, conjunto de exemplares de brinquedos produzido na mesma unidade fabril que apresentem igual projeto, processo produtivo, material e dimensões, podendo se diferenciar apenas por variação de cores e estampas. Aí são coisas diferentes. Aqui não é que contradiz o que falou lá atrás, só está falando de coisas diferentes. Porque pode acontecer de a gente chamar o modelo por referência, é muito comum isso, um produto que é parecido, ele pertence ao mesmo grupo, mas ele é chamado de forma diferente, porque comercialmente o detentor da licença, ele entende ele como um modelo diferente. Então, se ele, aí aqui é o contrário, se ele mudar de cor, se ele mudar de estampa, ele muda de modelo, ele não muda de grupo de família para ensaio. Bom, a gente está avançando um pouco no horário e a gente vai entrar no anexo D, que eu acho que é muito polêmico, que são as considerações sobre separação de família. E aí eu acho que a gente continua amanhã, né? Obrigada, espero ter contribuído. Vamos retomar onde a gente parou ontem. Eu convido vocês a voltarem pro slide 15, pra gente retomar ali de onde a gente parou. Só pra gente dar uma recapitulada, né?
A gente está falando das etapas internas do processo de certificação e a nossa última conversa foi sobre os modelos e hoje nós vamos falar como exatamente que a gente faz aquele agrupamento de família que a gente comentou ontem. O agrupamento ele é definido, digamos assim, pelo anexo D da portaria e ele chama uma outra norma que é a ISO 8124-8 e é nela que tem as tabelinhas que a gente tem que fazer quase que uma matemática aí, por incrível que pareça, que a gente vai tentar conversar sobre isso juntos. Para quem está presente, eu mandei um link. Vocês conseguiram acessar o link da norma? Se puderem abrir a norma aí, eu acho interessante para a gente ir acompanhando junto. Bom, enquanto o pessoal se localiza aí, só para a gente contextualizar, eu não lembro se eu deixei muito claro ontem, quando a gente vem falando das etapas de certificação, é importante a gente ressaltar que mesmo estando no workshop da 302, vocês vão ouvir muito falar de outras portarias e outras normas, né? Então, assim, quando a gente lida com questões normativas, dificilmente a gente consegue atingir o objetivo final com um documento só, tá? Porque um vai ressaltar uma coisa e outro vai falar como que faz especificamente. Então, por isso que a gente brinca que tem essa salada de letrinha nesse meio do caminho, né? Eu tenho falado com vocês 302, aí eu falo os números das anteriores e falo do RGCP. O RGCP também é uma portaria 200. Depois, no momento que vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode falar um pouco mais sobre ele. E a gente vai falar de algumas normas também. Então, para separação de família tem uma norma específica e para ensaios também vão ter normas específicas. As normas ABNT, elas são normas de cunho assim, de funcionalidade, né? O como que está proposto que funcione algo, seja sistêmico ou seja em produto. Existem diversas normas ABNTs e não necessariamente são todas que são obrigadas a serem aplicadas. Vai da legislação de cada país e aí é onde entra a questão que a gente vem falando todo esse tempo no workshop da compulsoriedade. Então aí o Inmetro, como legislador do Brasil, que vai definir qual norma ele vai exigir que seja aplicada a determinado produto. Existem diversos produtos aí que a gente está em discussão, que deveria inclusive ser compulsório e não é, e já possui norma BNT. Então é só uma explanação para vocês poderem entender que a BNT é essa que a gente está abrindo aí, tá? Então, para quem não tem conhecimento, a gente poder alinhar um pouquinho do que a gente vai falar. A classificação de faixa etária para os brinquedos comercializados no Brasil deve seguir o enquadramento aplicado na norma ISO 8124-8 e cabe ao fabricante a responsabilidade de classificar a faixa etária para a qual o brinquedo se destina e cabe ao OCP avaliar e validar ou não esta classificação. O fabricante deve definir a classificação etária de seu brinquedo, considerando a indicação etária mínima permitida e a que tipo de atividade se destina, conforme a ISO 8124-8. Então, assim, o que o texto da portaria está dizendo? Que ela traz, o fabricante, ele traz uma intenção, não é? Daquilo que ele acha que o projeto dele para aquele brinquedo se destina e ele vai fazer a interpretação dele. Quem tem crivo técnico para validar, isso é, aprovar ou não, é o OCP, tá? As atividades devem ser definidas conforme o anexo A da portaria 8124-8, que é o sistema de classificação de brinquedos, descrição de categorias e subcategorias dos brinquedos. O anexo A possui 7 tabelas
definindo o enquadramento da subcategoria dos brinquedos em suas devidas categorias. Então a gente vai ter 7 tabelas e a gente chegou a comentar um pouco antes, né? E cada tabela, uma está prevista para brinquedos de atividade motora, que são considerados primeira idade, brinquedos para atividades físicas, a tabela 2, tabela 3, A3, brinquedos para atividades intelectuais, tabela A4, brinquedos para atividades que reproduzem o mundo técnico, tabela A5, brinquedos para o desenvolvimento afetivo, A6, brinquedos para atividades criativas, A7, brinquedos para relacionamento social. Eu posso dar alguns exemplos, né, hipotéticos aqui rapidamente, só para porque é difícil a gente falar de norma ou de portaria sem ler. Então, eu sei que às vezes fica um pouco cansativo, né, que a gente fica lendo, dá um soninho e nem tudo a gente consegue associar com imagem e exemplo muito prático para não limitar a interpretação de vocês, tá? Porque como eu venho falando, brinquedo ele é um escopo que traz uma característica muito específica que vai depender do processo e vai depender do brinquedo. Então o intuito é não engessar a interpretação de vocês. Por isso que a gente repete muito o que está escrito e aí a gente tenta exemplificar, mas não tenham isso como definição em mente, tá bom? Então assim, quando a gente fala de atividade motora, e a gente está falando de primeira idade, a construção dessa norma, ela é prevista no desenvolvimento humano, né? No próprio desenvolvimento da criança, considerado aí até os 14 anos. E a primeira idade, ela é uma fase que a criança explora o mundo pelas funções motoras dela. Então tá muito ligado aos brinquedos de cunho sensorial, né? Então as funções motoras da criança, ela conhece o mundo pelo tato, né? E também pelo paladar. São as principais características, claro que os outros sentidos também, mas o que quer dizer isso? Que ela traz uma necessidade de atenção para um risco maior, né? Porque ela ainda não tem uma idade cognitiva que permite ela reconhecer o que ela realmente pode fazer com o brinquedo. Então isso aumenta o risco, tá? Ela tem maior contato com o brinquedo. Então são características de brinquedos que vão requerer ensaios mais aprofundados, principalmente o microbiológico, que vai na boca, né? Então assim, a primeira idade ela traz algumas necessidades de cuidados maiores, que dentro do processo traz maior criticidade para o produto. Então isso vai ter um impacto maior sim em ensaios e em toda forma da gente ler a classificação etária. E é uma das partes mais confusas, porque quando a gente fala primeira idade, a gente considera 0 a 3 anos. Só que de 0 a 3 anos, a gente tem várias fases de desenvolvimento diferentes. Então a gente vai conseguir ver, mesmo dentro da tabela 1, classificações diferentes de 0 a 4 meses, né, até 8 meses. Então só para a gente poder ter uma visão maior do que requer o uso dessa aplicabilidade da tabela específica, porque quando a gente abrir a tabela vocês vão ver que não é uma coisa muito, como é que eu vou dizer assim, definida, né? Nessa fase da primeira idade, nessa classificação etária tem meio que uma saladinha assim, às vezes você vai em uma tabela, ele vai te dar um código, ele vai te dar uma categoria, e quando você volta para a subcategoria, você vê várias fases da primeira idade juntas. Então, se a gente não entender que existe uma ligação com o desenvolvimento humano, motor e cognitivo da criança, é mais difícil para fazer sentido para a gente. Então,
só para a gente abrir o leque aí do raciocínio na hora que a gente for conhecer a tabela. As atividades físicas, bom, tô com muitos técnicos aqui, né? Então, se eu falar besteira, por favor, corrijam. Ela é mais ligada ao uso físico do corpo mesmo, né? Uma bola, né? Vai jogar bola, uma corda, que ela vai pular. Atividades intelectuais, a gente tem muito livro que é considerado brinquedo, né? Existe uma linha tênue entre os brinquedos de atividades intelectuais e pedagógicos. Isso também é muito confundido pelos clientes, né? Então, assim, o brinquedo de cunho pedagógico, a função dele é ser uma ferramenta de educação, não é? E a gente viu que pela portaria a definição de brinquedo é brincadeira. Então, por mais colorido e interessante que um produto pedagógico pode ser, ele não é considerado brinquedo por isso, porque ele não foi desenvolvido para ser usado na brincadeira. Ele é uma ferramenta de educação, né? Em contrapartida, a gente vê o mercado de brinquedo replicando os conceitos pedagógicos em certos brinquedos. É o que aí onde a gente chama de atividades intelectuais. Isso pensando nas idades menores, mas nas idades maiores a gente já pode pensar em jogo, né? Então, o intuito da brincadeira ser intelectual, tá? Os brinquedos que eles são de atividades que reproduzem o mundo técnico são aqueles kit ferramentas, né? Quando a gente, não sei se todo mundo tem contato com criança aqui, mas geralmente são os brinquedos ligados à profissão, né? Então a gente tem um kit para dentista, kit médico, não necessariamente um kit, né? Mas um brinquedo que esteja voltado para esse tipo de brincadeira. Desenvolvimento afetivo, aí eu acho que o maior exemplo é pelúcia, né? Então, geralmente são brinquedos que são muito usados na fase de desenvolvimento que a gente chama de transição, né? Então, tem alguns brinquedos que eles são entendidos pela criança como se ele fosse um suporte emocional. Então, brinquedos que possam trazer essa característica são considerados de desenvolvimento afetivo. Brinquedo para atividade criativa, esse confunde um pouco também com o pedagógico e com o intelectual. Então, eu acho que uma maneira da gente separar um do outro, eu não sei, acho que eu levaria o raciocínio do intelectual para jogos e o criativo para alguma coisa na área de desenvolvimento de pintura, de formas, né? Alguma coisa que vai trazer um cunho a mais no processo de criatividade da criança. E os brinquedos para relacionamento social. Aí é vasto, né? Porque se relacionar é muito amplo, né? Mas seriam brinquedos interativos. Digamos que brinquedo que a criança não brincasse sozinha, né? Então ele vai requerer uma socialização. Caberia para jogos também, e aí o que vai diferenciar um do outro a gente vai ver ao longo da norma. Bom, antes de eu falar do pai de família e do como que é definida essa questão por quantidade dentro do grupo, eu vou convidar vocês para entrarem na norma 81/24. Eu gostaria que vocês vão ter várias tabelas, tá, no início, e eu gostaria que vocês fossem onde está a do anexo, onde a gente começa ali A1, A2. Tá na página 26 da norma, mas é a página 34 do PDF. Bom, essa tabela
especificamente, quando ela vem com essa letra na frente, na prática falando, ela vai determinar pra gente o nome da família. Então, quando a gente divide naqueles grupos que a gente conversou e que vai ter alguém que vai ser o representante do grupo que vai ser ensaiado, ele tem que ter um nome, o grupo. E perante a portaria, a gente tem que colocar esse nome no certificado e é com esse nome que o cliente faz o registro do objeto. Então, existe uma cadeia dentro desse processo até o produto chegar no consumidor final e que as informações elas vão ser checadas, vamos dizer assim. Então, a gente no primeiro momento faz a separação, dá o nome do grupo, coloca no memorial, né? Descritivo, na verdade a gente recebe do memorial e valida isso, confirma se está correto ou não, enquadra. Desenvolvemos um plano de ensaio, então vai esse nome para o plano de ensaio, para o laboratório entender que é sobre esse grupo que ele está ensaiando, a gente confirma a hora que recebe os ensaios, e aí esse nome vai no certificado, e é esse nome que vai ser registrado como objeto. Então, essa tabela, ela faz uma consolidação das tabelas anteriores por causa daquela diversidade que a gente conversou entre as idades. Então, o que eles acham que pode ser considerado da mesma forma, ainda que com algumas idades diferentes, mas dentro do mesmo contexto. Então, quando a gente está na tabela A1, o nome dessa família é brinquedos para atividades motoras de primeira idade. Então, observem que ali onde tem uma subcategoria é onde está correlacionada as tabelas de cima, tá? De onde que veio essa classificação. Por quê? Porque aqui não está escrito, mas se você voltar na tabela lá atrás, o mesmo produto, a mesma faixa etária, a mesma subcategoria, produto não, desculpa, a mesma subcategoria, ela vai estar numa faixa de 0 a 4 meses, né? E aqui ela está englobando, ó, se vocês descerem a tabela, até 8 meses. Aí tem outras tabelas lá em cima que vão te dar a margem do que você vai considerar de 4 a 8 meses. Vocês vão falar assim, Aline, mas se é a mesma coisa, se está na mesma tabela, por que você parou lá em cima? Porque é uma indicação. É como o cliente precisa saber. Tá? Então é para o consumidor final saber que está destinado para 4 meses. Aí essa tabela consolida como que eu vou avaliar esse produto, ou de 0 ou de 4 meses. A nível de risco, a gente entende com o mesmo risco, por causa daquele raciocínio da primeira idade, lembra? Então, como a gente avalia o risco, então a gente segue essa planilha, essa tabela, desculpa, consolidada, porque eles vão ter os mesmos tipos de ensaios. Porém, existe essa separação lá atrás, porque é o norte para o fabricante. Lembra que no começo da nossa conversa, eu falei que ele define qual a faixa que ele quer colocar? Entendeu? Então, a hora que ele fala que, por exemplo, assim, vai ser de 4 a 8 meses, aí a gente vai avaliar o produto. Não é, realmente, ele é a partir de 4 meses, ok. Então, ele concorda que se é 4 meses, ele não pode indicar para um recém-nascido? Porque a gente tem que pensar que o cliente é leigo, né? Ó, eu mesma, vou dar um case aqui para vocês. Eu já tô aí há quase 16 anos na área de certificação, mas produto especificamente já tem aí uns 10. Eu tenho pessoas do meu convívio de relacionamento que têm filhos e que não olham uma indicação de faixa etária quando vai comprar um brinquedo, né? E aí depois o que acontece? Esse brinquedo é ruim, esse
brinquedo não funciona, meu filho não gostou, meu filho tá com algum problema, ele não consegue montar quebra-cabeça, o amigo dele monta, o meu não monta. Aí você vai ver a criança tem 3 anos, o quebra-cabeça é para 7. Ela não vai montar. Ela não tem idade cognitiva para isso, né? Então, assim, a questão da indicação, ela é separada com esse intuito. E depois ela é consolidada com a questão da visão do risco. Então, por isso que às vezes parece ser um pouco ilógico. Você fala assim, mas tá, o de 0 tá junto com o de 8 meses, mas como assim? Porque a cobertura de ensaios para proteger a criança do risco é o mesmo. E corrigir na primeira idade vai até 18. Falei até os 8 meses, porque eu tava só com a primeira parte da tabela aberta. Quando a gente entra aqui... Só uma pergunta, quando se diz até, na verdade seria a partir, né? Então, por exemplo, se o produto está com 18 mais, seria a partir de 18 para cima, certo? Não até 18 meses. Ah, sim, não, desculpa, você tem razão. Isso aí Obrigado, Ida. É importante a gente fazer as colocações certas, porque esse é um ponto que, como eu disse para vocês ontem, é o que eu particularmente acho mais confuso. Então, eu imagino que outras pessoas possam achar também. Realmente, isso aí foi importante você ter ressaltado, porque ele vem sempre com uma indicação assim, 0M+. A gente vai entrar na tabela 2 agora, que passa dos 18 meses, vai ser 2+. Exatamente, porque é a partir daquela idade. Eu quis dizer até no sentido do que ela permite você colocar como indicação, tá? Então não me entenda mal. Obrigada. Sobre a tabela 2, quando a gente vai falar da questão das atividades físicas, esse grupo de família também ele vai chamar brinquedos para atividades físicas. Então, o que tiver enquadrado aqui dentro, ele no certificado, ele tem que ir com esse nome. E aqui é a mesma questão, a gente tem uma relação de subcategoria que está ligada à indicação cognitiva das tabelas anteriores. E aqui a gente tem uma consolidação da margem de toda a faixa etária que vai requerer o mesmo tipo de ensaio. Não sei se vocês estão percebendo, mas é isso que é a finalidade maior da separação de família. Você divide os grupos porque eles têm necessidades de ensaios diferentes. Tá? Ó, observem que quando vocês vão andando na tabela, vocês vão perceber do 12 mais, 12M são 12 meses, tá? O mais é a partir de 12 meses. E aqui, ó. Na 2 a gente chega até os 7 anos. Então, isso tem a ver, é definido assim, igual eu falei desde o começo, com a idade cognitiva da criança. Porque é sempre o propósito do como ela vai brincar. A tabela 3, o nome da família é Brinquedos para Atividades Intelectuais. Eu não estou entrando falando de item por item, que é vasto, tá aqui, norma, a gente não decora, a gente consulta, né? E eu quero que vocês tenham esse exercício também, de sempre consultar. Até esclarecendo, eu não trouxe, por exemplo, portaria, não preparei material impresso de portaria e norma, porque eu particularmente, eu não gosto de passar isso em treinamento, porque elas são sempre atualizadas. Então, o que a gente tem que saber é que onde é a fonte, que norma que eu preciso recorrer e pesquisar, né? Então, a gente não pode engessar o pensamento da gente com uma situação, um case, um tipo de processo ou brinquedo e achar que sempre vai ser daquela mesma forma. Não decorem, não aconselho decorar a norma. Então, quem trabalha com a parte técnica de certificação não é comum esse exercício, laboratório muito menos.
é até engraçado porque às vezes as pessoas fazem certas perguntas e estão acostumados com a era Google, né? Você digita e a resposta vem na hora. E aí a gente que trabalha com área técnica, as pessoas acham que com a gente é assim também. Como se a gente tivesse a norma decorada. Mas não se sintam desconfortáveis com isso, porque não é para decorar, é para saber consultar. Então, por isso que eu não disponibilizei nada, porque eu quero que vocês entendam que tem que ir pesquisar, tá? Porém, aqui, como tem uma questão que eu levantei, que alguma coisa se confunde com a outra, quando a gente fala de intelectual, criativo, vale a pena a gente comentar alguma coisa. Então, quando a gente está falando de atividade intelectual, observe que tem muito exemplo nas idades menores sobre encaixe, né? Então, esses brinquedos que vão ajudar a criança a construir um raciocínio, uma linha de raciocínio, eles são entendidos como atividade intelectual. E aí, ele tem características intelectuais para cada idade. Então, se a gente pensar num bebê, pra gente é um movimento simples, porque a gente já é adulto, já tá com as nossas funções todas formadas. Mas para um bebê, um simples girar, rosquear, parafusar, parece que não, mas está ajudando ele na construção intelectual dele. E no caso das crianças maiores, os puzzles são os quebra-cabeças, né? Então é o que está voltado a... Não é montagem, um termo específico, mas está voltado a replicar uma imagem, né, através de peças, digamos assim. Então, só a título de curiosidade, por causa das idades, ó, vamos pensar nas crianças maiores, que a gente está vindo da primeira infância e a gente acha que criança é só bebê, né? E aí, quando a gente vê uma criança de 12 anos sendo criança, a gente acha que ela está infantilizada ou que ela é chata. Mas não, é só uma criança de 12 anos. Então, quando a gente fala nos maiores, 7 anos, 8 anos, a gente pode pensar, por exemplo, no item 3.15, brinquedos que demonstram leis físicas elementares. Isso não seria pedagógico? Não, se for com cunho de brincadeira, né? O que não impede que um brinquedo seja usado numa sala de aula ou que um pedagógico seja usado em casa. Porém, a intenção de comercialização dele que é o nosso foco, tá? Caixas de experiências, caixas científicas, caixas químicas, corpo humano em detalhes, caixas de materiais orgânicos, cristais, herbários, microscópios, desculpa. E assim, aqui, ó, às vezes já aconteceu de eu ver em processo coisa que é ligada a corpo humano e achar que tá alguma coisa voltada para profissão. Mas são enfermeiro ou médico, não, são coisas diferentes, tá? Brinquedos educativos, letras em números, jogos, essa questão de replicar computadores, aparelhos. Bom, então vamos falar agora da tabela 4A4. O nome dessa família é Brinquedos para Atividades que Reproduzem o Mundo Técnico. Como que eu poderia dizer, né? Eu particularmente, eu vejo essa família como quando a criança brinca de ser adulto. A gente pode pensar assim, porque se eu trazer para vocês o que a gente comentou ontem, kit ferramenta, até hoje mesmo acho que eu já falei disso, é o kit médico, o kit de dentista. Percebem que a gente já vai assim, limitando, né? A gente vai achar que é só isso. E aí você vai ver que dentro da família vai de walkie-talkie, telefone, aparelho eletrodoméstico,
réplica de veículo em escada detalhada e ou mais realista. Carrinho de corpo de bombeiro. Né? Então, assim, às vezes tem um nome muito técnico, parece que é uma... Então, assim, eu, particularmente, tenho um raciocínio associativo. A melhor forma que eu encontrei de entender foi isso, é quando a criança brinca de ser adulto. Tudo que a gente chega no lugar e vê que acha que, nossa, que gracinha, porque parece que é realmente de adulto e é para criança brincar, a gente pode considerar dentro dessa família. Então, ó, veículos complexos de telecomandados com multidireção e funcionalidade. Carrinhos, caminhões, aviões, barcos movidos por controle remoto, por radiocomando, infravermelho e outros. Só esse item aqui, ele é muito vasto. Muito vasto. Por quê? A questão do aspecto lúdico da portaria, ele evoluiu bastante, né? Então, a gente tinha antigamente um vício de interpretação que o aspecto lúdico estava ligado à personagem. Ah, não, tem um desenho bonitinho, é de criança. Mas a criança gosta do carro de bombeiro, ela gosta do carro de polícia, né? Então, assim, o termo brincadeira, a mente vai longe, né? Então, acredito eu que ao longo desses anos, a gente foi entendendo e o Inmetro reconhecendo que não é só uma questão de ludicidade. Hoje, a portaria é muito mais voltada para brincadeira, né? Porque a criança, ela tem capacidade de brincar com qualquer coisa, né? Então, essa questão do lúdico é muito subjetivo. E não sei se vocês notaram, para quem já está na área há mais tempo, os textos mudaram nesse sentido e a gente vê menos essa palavra no contexto de brinquedo, né? Então a gente vê menos lúdico e mais brincadeira. Pode falar. Brinquedos e objetos transformáveis. Tô indo nos mais curiosos e na hora que eu abrir para as dúvidas, por favor, gente, eu sei que vai ter muita dúvida nessa parte, vocês já vão anotando. Espero não ser bombardeada no final, mas pelo menos conseguir responder o maior número delas possível e assertivamente. Brinquedos e objetos transformáveis que representam figuras cujas partes, ao serem movimentadas, passam a representar outros objetos. Transforma. Pensa no carrinho que vira robô, tá? Acho que esse é um exemplo mais claro. Robôs com movimentos ou controles simples. Engraçado que essa tabela, ela é um pouco menorzinha, mas eu percebo que dentro de processos assim, é o que mais tem. Essa questão da tabela A4, as outras tabelas, eu vejo as famílias menores, digamos assim. Essa família, ela é bem vasta. É interessante isso. Bom, a tabela A5, ela vai ser chamada de brinquedos para o desenvolvimento afetivo. Então aqui, como eu dei o exemplo da pelúcia antes, e aqui também tem uma lista vasta, eu quero citar algumas coisas que fogem à pelúcia, tá? Bonecos, personagens imagináveis ou morfos, sem componentes que possam ser arrancados. Bonecas para vestir, carrinhos, berços e móveis para crianças que imitam versões reais. Se eu falei que a outra tabela me arremete a criança brincar de adulto, por que o carrinho, berço e móveis para as bonecas não estão lá?
porque ele é para desenvolvimento afetivo, né? Tem coisa mais afetuosa que o berço, a cama, né? A maneira como a gente se relaciona. Então, se tiver um envolvimento naquilo, a gente pode chamar de entender como desenvolvimento afetivo. É diferente de um apego. Ah, mas a criança pode gostar muito do carrinho dela da polícia. Pode. Mas o carrinho não foi feito com o cunho de trabalhar a afetividade da criança. É quase que um abuso razoável. Né? Ela dormir abraçada com o carrinho, não vai pôr ela em risco, mas como se fosse um abuso razoável, porque o carrinho foi feito para isso. Tá? Louças, panelinhas, mamadeiras de brinquedo. Mesmo conceito. Né? Na brincadeira vai arremeter algum tipo de afeto na criança. Brinquedos simples de faz de conta. Fogões, aparelhos domésticos do tamanho da criança, sem função real. Isso a gente pode pensar quase que na réplica. Não sei se réplica seria a palavra certa, porque quando a gente fala de réplica, a gente está reproduzindo alguma coisa específica. Mas esse tipo de subcategoria são para aquelas cozinhas que já são maiores. Que tem as cozinhas assim, menorzinhas, né? Que a criança pode brincar em cima da mesa, digamos assim. E tem a cozinha que é quase do tamanho dela. Só para vocês entenderem a diferença. Miniaturas de figuras simples, animais, soldadinhos, figuras feitas. Essa família também, ela é bastante ampla. A gente vê ela com um número assim considerável de possibilidades de estarem dentro dela, né? Veículos, objetos de simulação, quadros de bordo, são aqueles volantes que imitam, né, a direção do carro. É muito interessante como que esse mercado evolui. Eu mesma fui para comprar um presente para o meu filho e eu achei super estranho que era só um volante. Mas aí ele tinha uma série de possibilidades, tinha o volante, eu tinha entendido que o volante era um controle. E, na verdade ele não era o controle, ele era a parte do brinquedo, mas ele não estava conectado no brinquedo. Porque aí vem tecnologia, né, uma série de coisas juntos. E aí, quer dizer, oportunidade de mercado. Se a criança brinca com uma tampa de panela que ela está dirigindo, só fazer um volante que ela vai brincar igual. Vamos vender, né? Então, assim, é bem interessante esse exercício que a gente vê dos fabricantes tentarem ganhar mercado e inovar, né? Aí você pensa, mas como que você vai inovar? Você já tem tudo aí, a gente já viu tudo possível de tecnologia. E às vezes a inovação está numa coisa simples, que eles observam. O mercado de brinquedo, para quem trabalha com desenvolvimento, tem muitos olheiros, né? Então quem quer inovar o mercado e tal, não vai só lá na China buscar a tecnologia que tem. Ele observa, ele tem grupo de crianças e tudo mais, que eles fazem pesquisa de mercado e tal, onde eles veem a oportunidade de desenvolver um produto. E onde que ele vai ver isso? Nas brincadeiras, né? Trajes e disfarces simples, fantasias e acessórios de imitação de personagem, de lendas e contos, objetos de imitação de atividades domésticas e profissões, livros. Essa parte dos livros aqui, eles é diferente daquele livro que a gente falou anterior, porque ele tá falando aqui, ó, efeitos especiais, como pop-up, figuras escondidas e vestir.
Então a gente já tem brinquedo que você coloca a mão e ele vira um fantoche. Né? Você abre o livro e aí troca de roupa. Porque ele puxa, empurra, ele muda a roupa. Essa é a diferença do livro que a gente falou anterior, tá? Essa parte do pop-up. Não sou muito boa de tecnologia, mas eu entendo como, por exemplo, aqueles livros que já vem com QR Code. Não sei se alguém já viu. Você pega um livro de dinossauro ou de princesa, aí tem um QR Code, ele vai trazer um vídeo e tal. Ou seja, ele incluiu uma forma de brincar com aquele livro. Por isso que ele é considerado brinquedo. Tá? Bom, a tabela A6, o nome desse grupo de família é de brinquedos para atividades criativas. Então aqui a gente vai ver mosaicos, né, peças geométricas ou pinos em madeiras ou plásticos coloridos para formar figuras. Mosaico aqui, eu não sei se vocês conseguem entender da mesma forma. Não é nem quebra-cabeça e nem é encaixe. Tem, esqueci o nome agora. Ele vem até dos pedagógicos. Tangram. Isso, obrigada. Tangram é um tipo de mosaico. Você vai pegar recortes de várias formas geométricas e aí vem as instruções das possibilidades da criança montar várias coisas com posicionamento diferente dessas formas geométricas, né? Então, mosaico é nesse sentido. Tangram é uma marca, um produto específico, mas é um mosaico. Obrigada, Cléia. Carimbos para impressão com figuras de animais, personagens, letras e máquinas de imprensa. Brinquedos para criar cenários. Essa parte do carimbo, ela tem uma falsa associação com escolar, né? Geralmente o tipo de brincadeira que está ligada a papel e tal, nem tudo que a criança brinca com escrita é escolar. Se o cunho não é o aprendizado, a intenção daquele produto não é contribuir para o aprendizado especificamente, ser uma ferramenta de aprendizado, e sim uma forma de brincar. Por isso que nesse caso esse tipo de carimbo é considerado brinquedo. Brinquedos para criar cenários, como eu disse, adesivos ou tintas decorativas para serem aplicados na criança. O mesmo raciocínio. Tapeçaria em TA, bordado com agulha, trabalhos de costura, bordados, tecelagem. Trabalhos de enfiar e amarrar. Contas de segmentos em fios ou cordas. Trabalhos de furar e cortar, gravuras em metal trabalhado com baixo relevo e alto relevo. Trabalhos em argila, cerâmica para modelar, dobraduras. Essa família, não sei vocês, mas me remete muito eu na escola, né? Por isso que muitas vezes, nossa, eu acho que isso aí era mais escolar, era mais pedagógico, mas por que é brinquedo? Porque a criança resolveu brincar com isso, né? E o desenvolvimento infantil, ele traz uma inovação que a criança aprende brincando. É através da brincadeira, do brincar livre, que ela aprende melhor. Então, esse contexto, ele vem mudando muito o mercado, né? Ele vem mudando muito o estilo dos brinquedos. Por mais que a gente esteja numa era de tecnologia, eu acho até interessante esse contraponto, porque a gente que trabalha muito no segmento, a gente consegue ver as duas vertentes, né? Então, nem tudo que chega aqui é com comando de voz para ser certificado. E eu particularmente acho isso bem legal, né? Porque é uma forma de entender mais e conseguir respeitar o desenvolvimento. E particularmente eu acho que isso
vai trazer reflexos para as novas gerações lá na frente. Então, todo esse trabalho cognitivo do brincar, ele tem uma função muito relevante na construção e na formação do adulto, do ser humano como um todo. Jogos de desenhos, deixa eu ver, pulei aqui, kits de pintar e colorir, modelagem em gesso e areias de modelar. Deixa eu ver que interessante também, ó. Marionetes, fantoches, teatrinhos. Toda brincadeira remete à imaginação, mas os brinquedos que foram criados especificamente para aguçar e expandir essa imaginação, eu entenderia como a família dos criativos. A família não, desculpa, eu já estou até misturando. Ó. A tabela A7 corresponde à família Brinquedos para Relacionamento Social. Aqui a gente vai voltar para aqueles brinquedos que eu falei que a gente pode entender como mais de uma criança brincando, né? Que ela vai interagir, socializar com outra criança dentro da brincadeira e o brinquedo vai proporcionar isso. Então são jogos de cartas simples, jogos sociais para família, jogos cooperativos, jogos de sorte e azar, tabuleiro com percurso, jogos de sociedade para criança pequena, jogos de habilidade e destreza eletrônicos. Aqui entra aquele contraponto que a gente comentou agora da questão dos eletrônicos, né? Então, videogame portátil, brinquedos que simulam a vida real por meio de um personagem virtual, se ele foi feito para isso, deveria ser certificado, né? Ok. Agora uma curiosidade, como que a gente faz com os aplicativos? Se a gente pensar nisso, né? Porque na nossa infância, eu tô com 40 anos, então pensando nas pessoas da minha faixa etária, a coisa do eletrônico era realmente o videogame. Tem aplicativos e jogos no celular hoje que o meu filho nem precisa ter videogame. O tipo de interação e tal. Será que eles não deveriam ser certificados? Coisa de mãe. Jogos simples de estratégia e reflexão, jogos complexos de estratégia e reflexão, jogos de simulação, conquista, interpretação, enfim, uma infinidade de jogos. Como um assunto muito encorpado, antes de eu entrar na questão mais técnica de quantidade, ensaio, vocês têm alguma dúvida? Queriam falar alguma coisa sobre a tabela que vocês viram? Mais pra frente a gente pode entrar em alguma coisa mais específica, mas sobre a leitura da tabela, não a aplicação dela. Tem alguma coisa que vocês entenderam? Bom, então vou voltar para a etapa interna do processo para a gente ver agora como que a gente aplica o que a gente viu na tabela, para definir o pai de família. O pai de família é aquele líder que eu comentei antes, que é o representante dos demais filhos e que é ele quem vai ser ensaiado, tá? Então ele é o representante porque é nele que vão partir os testes que entende-se que os outros brinquedos corresponderiam da mesma forma, digamos. Deve ser definido o pai da família, que é o modelo que apresenta a maior complexidade e o maior número de requisitos aplicáveis exigidos no RTQ para brinquedos. RTQ, para quem não conhece, é regulatório, Beatriz, me ajuda? Técnica, isso, regulamento técnico, que é a portaria, tá?
Aí, em vários momentos, tem documentos do Inmetro que a gente vê como RTQ, RAC, tá? Mas é nesse sentido de regulamento e a portaria. O item mais crítico, com mais cores, matérias-primas, detalhes, acessórios ou ensaios aplicáveis. Então, a gente já tinha comentado um pouco sobre isso ontem. Eu tentei passar para vocês a lógica. Aqui já é uma obrigação, então uma definição. Então, eu expliquei ontem qual que era a lógica da gente definir por esses critérios, mas esses critérios eles estão lá na portaria. Para famílias até 10 modelos de brinquedos, o pai da família é composto apenas um modelo de brinquedo. Então, como que é isso? Para famílias com até 10 modelos de brinquedo. O pai da família é composto apenas um modelo. Então, o que quer dizer? Eu tenho 10 produtos e um é o pai. É isso que está dizendo aqui. Tá? E lembrando que eu não estou desconsiderando os outros. Eu estou priorizando esse. Então, dentro do ciclo dos 3 anos de certificado, vai existir as manutenções a cada 12 meses, e aí vai haver um rodízio e os outros vão ter, digamos, a oportunidade de serem ensaiados também. Para famílias compostas por mais de 10 modelos, o pai da família deve representar 10% do total de modelos a cada avaliação de manutenção ou recertificação realizada. Então, por que existe essa continha? Um exemplo, se a gente tem 15 modelos, os 10% dele eu vou considerar, ó, 1,5, então eu vou considerar um pai de família. Porque eu tô tirando 10% de 15, tá? Então, essa parte é mais matemática mesmo. Se eu tenho 16 modelos, os 10% dos 16 vai ser 1,6. Matemática, passou de 1,5, arredonda para cima, viu, gente? Sei lá onde vocês estudaram, mas eu aprendi assim. Então, 2 pais de família. E aí, o que que acontece? Por que existe essa conta? Porque, como eu falei com vocês, existem processos que são 700 itens. Aí lembra que eu fiz aquela continha boba lá? Eu falei, dá 70 pais. Aí o pessoal que faz separação de olho pra mim com uma cara assim. Porque tem essa conta aqui, tá? Isso é uma estimativa estatístico de representatividade. É a amostragem. Existe norma para isso também, pra gente tirar uma amostral. Então, não foi porque o Inmetro achou legal, não. Existe norma para isso também. E aí, a gente faz por amostral como um todo. Não só para ensaio, mas dentro da auditoria, dentro do contexto geral da certificação, nós somos avaliados, que somos acreditados pelo Inmetro. O Inmetro também nos avalia por amostral, né? Porque o escopo, ele é extenso. Então, se você tem muitos itens, muitos produtos, você não consegue fazer em tudo. Ficar, inclusive, até inviável, digamos assim. E aí não tem essa necessidade se tem o pano de fundo da similaridade desses produtos por trás. Essa classificação serve para todos os modelos de certificação. Então, tanto faz para o modelo 2, 5 e 1B. Então, só recapitulando os modelos de certificação não de produto, a gente está falando de lote, micro e pequena empresa ou artesão, ou certificação por fábrica. A cada avaliação de manutenção, deve ser selecionado um novo pai de família, quando existir, sempre definido por complexidade e o maior número de requisitos aplicáveis, a fim de que outros brinquedos da família sejam ensaiados. É esse rodízio que eu expliquei para vocês agora, tá? Então, a cada manutenção, aquele pai foi ensaiado, dentre os filhos, o mais crítico já foi ensaiado. Qual seria o segundo mais crítico? Porque a gente vai seguir a mesma linha de raciocínio: cor, matéria-prima, detalhe e a questão dos acessórios e ensaios aplicados.